Oi, gente. Agora tá com som? Alô? Todo mundo me ouvindo? E agora, Thiago? Tá com som? E aí, gente? Agora tá com som? Leomar? Sim? Oba! Ótimo. Maravilha. Que não faz um fone de ouvido, né, na vida das pessoas. Boa noite a todas e a todos. Vamos esperar todo mundo entrar de novo, que já estava todo mundo aqui. E o Preto Zezé também já está entrando. Agora sim, né? Maravilha. Boa noite aos amigos e amigas do coletivo e a todos os seguidores do nosso coletivo que estão entrando. A gente vai aguardar o Preto Zezé entrar. Já me informaram aqui que ele está entrando. A Juliana, da CUFA. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Almara. Ivana, todos. Se a gente for mencionar de um por um, né? É impossível, porque esse coletivo, todos os membros e membras se fazem presentes, né, em todas as lives, e nesse mês de julho especialmente, julho das pretas. A gente vai aguardar o Preto Zezé entrar, ele tem bastante coisa para falar. Deixa eu perguntar aqui como é que está a entrada. Oi, Marina, deu certo? Marina, eu só tô com medo porque tava o carregador, com medo de cair meu celular no meio da live. Mas aí eu tiro o fone, deixo o Zezé falando e deixo carregando. É, tem crianças aqui. Daqui a pouco eu vou expulsar. Vai sim. Vamos lá, então. Que bom, com fone fica ótimo, né? Bom, gente, a nossa live de hoje é com o Preto Zezé, que é presidente global da CUFA. A gente está só esperando ele ingressar e daqui a pouco a gente dá início. É verdade, Ivana, é vida, né? A gente está em casa, nessa pandemia, não tem como expulsar as crianças. Então, se vocês ouvirem vozes de crianças, é meu filho que está rondando por aqui. Olá. Boa noite. Aí também é demais, né, Lorena? Ele participar da live do coletivo. Vamos aguardar. Olha, eu fui informada aqui que o Preto Zezé estava em umas ações da CUFA, disse que é só lavar a mão para entrar na live. É importante, né, nesse momento de pandemia, máscaras, álcool em gel e lavar as mãos. Então ele está cumprindo à risca as orientações da Organização Mundial de Saúde, de todos os órgãos
da área da saúde. Assim que ele lavar as mãos, ele já entra. Acidentes. Óculos, e o pior é que eu estou usando óculos, para não ficar igual a Tereza Cristina, né? Só falta não enxergar quando as pessoas que vão ser entrevistadas, cantar, né, no caso, nas lives, fica sem enxergar quando eles estão entrando, então os óculos são para isso. Oi, Zé. É isso aí, ele já está entrando. Ah, sim, com certeza. Fazendo ações nas favelas, né? Chegou em cima da hora para participar de uma live, ainda lavando as mãos, tá bem melhor do que muita gente nesse país. Oi. Como é que eu faço para chamá-lo? Tô vendo, ele falou oi, mas agora eu não tô... Ah, aqui. Entrou. Oi, Preto Zezé, tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí, rapaz. Corre. Ah, imagina, a gente estava aqui comentando que você está melhor do que muita gente no país, né? Fazendo ações da CUFA, correndo para fazer uma live, foi lavar as mãos, foi isso que nos informaram. Então tá bom demais. Hoje Álcool em gel, máscara e lavando as mãos, tá excelente. a gente fez hoje uma ação nas favelas daqui da entrega de cesta básica. Em Aí tava uma correria Fortaleza? danada. Aí tava uma correria danada aqui. Maravilha, Zezé. Parabéns, viu, pelo trabalho. Eu vou me apresentar rapidinho, que eu estava só aguardando, estava sem som, deu problema no meu celular, meu filho começou a gritar, essas coisas. Eu já vi umas lives tuas também que teu filho apaga a luz, né? Então, se acontecer isso, você também já está avisado. Eu sou Cristiane, sou procuradora do trabalho em São Paulo, membra fundadora do coletivo Transforma, que é um coletivo que envolve diversos promotores e procuradores do Brasil todo, de vários ramos do Ministério Público, com uma visão crítica sobre o próprio Ministério Público e sobre o sistema de justiça. Você conhece, Zezé, mas eu estou apresentando para as pessoas que estão assistindo, que não fazem parte nem da CUFA, nem são seguidores do nosso coletivo. Então, a gente tem uma visão de defesa irrestrita dos direitos humanos e da democracia. Isso é uma rápida apresentação do coletivo. Eu sou procuradora do trabalho, sou do Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, mas sou conterrânea, como dá para ver aqui pelo meu sotaque, né? Apesar de 20 anos em São Paulo, eu sou de Fortaleza e acompanho o trabalho da CUFA desde sempre. Eu sou uma grande admiradora sua e do seu trabalho. Então, eu queria te pedir para começar falando dessas duas questões, da tua trajetória pessoal e do trabalho da CUFA. Primeiro, eu queria agradecer o convite desse coletivo. Eu acho que é importante esses movimentos que estão trabalhando pela defesa da democracia, que estão construindo pontes e unindo pessoas, né, para que a gente possa cuidar aí do Brasil, que está tão violentado desde sempre, né? Agora como nunca. Eu queria agradecer o convite. O Zezé, ele tem uma infância padrão não muito diferente de qualquer moleque nascido e criado em favela, em que você, desde cedo, você é impelido, você é coagido a escolher entre trabalhar e estudar. Porque muitas vezes as notas azuis da escola, elas não trazem o mesmo admiração, a mesma alegria das notas azuis que você consegue na rua. E eu comecei já que a palavra da moda é empreendedorismo, comecei a minha atividade empreendedora trabalhando, lavando carro na rua, lavava carro na rua, né? E durante muito tempo, assim, essa vivência na rua, ela trouxe vários amadurecimentos, mas também várias violências, em que a primeira delas é achar natural que crianças assumam atividades de adultos, tendo que trabalhar e não para brincar. E até hoje isso é muito massificado, você vê crianças na rua e a gente às vezes questiona: menino, o que está fazendo aqui? Vai-se embora. E a criança responde: é melhor eu estar aqui do que estar fazendo coisa errada. Como se estar na rua fosse ser certo, entendeu?
e ainda incorporam aquela coisa de ter que ajudar os adultos, quando eram os adultos, cuidarem das crianças, né? É isso E aí, Zezé. E só te interrompendo, mas só para não perder esse gancho aí tão importante, que a sociedade apoia muito isso, né? Porque a gente às vezes vai atuar, sou do Ministério Público do Trabalho, a gente vai atuar na questão do trabalho escravo, do trabalho precarizado, a sociedade está do nosso lado nessas matérias, mas quando chega no trabalho infantil é uma coisa muito enraizada, né? As pessoas acham que realmente é melhor que a criança esteja trabalhando do que estar nas ruas, do que estar nas drogas, como se fosse essa a oposição. E é uma oposição que só existe para crianças e adolescentes pobres, né? é isso. Mas isso aí é outra conversa. Continua. E aí, na rua, infelizmente, perdi parte dos meus amigos, alguns foram presos, outros morreram e sobrou alguns outros. Inclusive, alguns estão por aqui nessa live, já aí participando, ou seja, sou de uma geração de sobreviventes. Na década de 90, né, eu conheci o rap, e o rap me deu outra noção de expressão, organizou um pouco aquela revolta que a gente tinha e não sabia bem o que era, né? Politizou o ódio contra aquela situação que a gente vivia ao redor, e era muito instintivo aquela revolta, aquele ódio, mas sem saber diagnosticar o que estava acontecendo. E nessa vivência de rua, que foi importante por uma série de questões, mas foi extremamente violentadora e muito sacrifício, porque muitas vezes a pessoa vê o exemplo do Zezé, que saiu lavando o carro na rua para a ONU, aí as pessoas dizem, tá vendo o modelo dele aí, que ele pôde, então você pode também. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei para poder chegar lá na ONU, gente, me desculpa. Não serve de modelo e não é bom ser usado e não aceita ser usado. Não quero que as pessoas passem a quantidade de perdas e privações que eu passei para poder chegar onde cheguei. Se a gente tivesse a oportunidade, talvez o Zezé hoje era presidente, embaixador, dono de uma grande empresa, né, diplomata, Claro. ministro. Não foi questão de meritocracia, né? E a sociedade tem que dar estrutura para todo mundo. Foi uma luta individual, você encontrou apoio em outras pessoas, encontrou a CUFA, né? O Ataíde, e aí o rap foi importante, porque ele deslumbrou, ele desvelou nesse mundo que a gente não aprendia nas escolas, deu um significado que até então o mundo da rua, que tinha com seus símbolos, com seus códigos, com sua cultura, a violência, na maioria das vezes, ela não é só essa coisa que a gente tem medo. Chega um dado momento que ela vira linguagem, ela vira identidade, ela vira pertencimento, e aí você começa a inverter os valores, e aí algumas vivências autodestrutivas passam a ser forma de expressão e informação, né, e até de existência, em dado momento da vida da gente. Dado que as escolas, as políticas públicas não chegam para poder dar valor e sentido à vida. E aí, com o tempo também, eu sempre fui de um cara, eu vim de rua pro rap. O hip hop daqui do Ceará, ele nasceu de uma função de grupo político com hip hop. Isso foi muito bom, porque a gente entrou no nível de politização, de leitura, de estudo sobre as questões políticas muito cedo. Só que chegou a tal ponto que a cultura dos movimentos políticos tomaram a cultura do hip hop, sufocaram a ponto de que o hip hop, muita gente começou a identificar como um partido político. Chegou a tal nível que a gente tinha estrutura de organização muito idêntica dos partidos, com centralismo democrático, aquela coisa toda, controlava as letras de rap, olha como era louco. E chegou a um dado momento que os refrão do rap era o mesmo refrão do movimento sindical, das palavras de ordem dos grupos políticos. E aí a galera que veio mais da rua começou a sair, eu comecei a perceber essa coisa, fiquei muito ruim, porque eu sempre fui um cara muito de trabalho de base, de juntar gente, de organizar, e gostava muito disso, e fiquei muito ruim, até que eu saí também, e aí os meninos me chamaram para organizar um novo movimento, que a gente chamou de cultura de rua, mas existia ali em mim um incômodo de que a gente precisava colocar na prática aquelas ideias libertárias, aquelas ideias igualitárias, de defesa, né, contra a injustiça social, defesa do povo da favela, dos pretos, mas só o discurso, eu sentia muito radical no discurso e na ação não tinha muito palpável. E foi quando, nos inícios do ano 2000, né, num confronto, num conflito, num embate com o Celso, acabamos nos aproximando, e aí eu fui resgatado, cooptado, melhorado, porque aí a CUFA me deu uma visão maior, que embora não tenha a radicalização no seu discurso, a CUFA tem uma radicalização na sua ação e uma capacidade enorme de um processo volumoso e permanente de formação de liderança de favela. Tem uma decisão já que direção da CUFA serão metade homem, metade mulheres. Eu entrei na CUFA em 2001
Em 2002 eu criei a terceira CUFA, acho, do Brasil aqui. Quando foi em 2012 eu estava na presidência nacional, depois do MVBio. Como bom cearense, uma das coisas que a gente encaminhou foi de centralização de visibilidade e poder. Então votamos naquela decisão que não, a CUFA não teria mais presidente, nem carioca, nem paulista. Então, desde então é assim. E isso é fantástico. Tem CUFA... uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vi você falando em algum lugar, de cota para brancos, né? Isso é aí entrou a cota, isso é genial. Branco. Porque, assim, mesmo o racismo é estrutural no Brasil, então todos nós estamos envolvidos mais ou menos numa reprodução desse fenômeno, por isso que ele prevalece. Apesar do racismo ter dominação e estrutura de poder, mas no individual, ele se reproduz em todos os lugares. Então, nas instituições, eu estou nem falando de uma extrema-direita que já acha mesmo que negro é pesado no arroba, que negro não teve escravidão, que isso tudo é mimimi. Mas estou falando do campo progressista. Se você olhar, as grandes lideranças continuam, né, os mais orgânicos continuam sendo homens brancos de classe média. Então, a gente preferiu decidir na prática, vamos concretizar isso aqui, essas decisões, e aí segue o baile. E também construir uma agenda positiva sobre esse território, porque muitas vezes as favelas, quando são lembradas só como lugar de tragédia, de carência, de tristeza, de violência, e a gente conseguiu canalizar e construir uma agenda baseada na potência e na força, e principalmente nos protagonistas desse lugar, para que eles não sejam... com certeza. E aí acho que a gente entra no tema mesmo específico da nossa conversa de hoje, que é pandemia e a resistência nas favelas. Eu acho que o trabalho da CUFA sempre foi incrível, muitas pessoas conhecem, mas grande parte da sociedade brasileira não, né? Veio a conhecer agora, nesse período de pandemia, porque teve uma visibilidade imensa, a organização Paraisópolis, o trabalho da CUFA, Mães da Favela, a formação de mulheres negras, formação política, de lideranças de mulheres negras. Então, isso teve uma visibilidade imensa nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse como é que foi essa organização, né, no Brasil inteiro, de resistência diante desses conflitos políticos que a gente está vendo, né? O governador, falando especificamente no Ceará, o governador age de uma forma, o presidente da República de outra. Esse conflito foi gerado no Brasil inteiro, né, trazendo muita confusão para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para os trabalhadores. E vocês conseguiram fazer um trabalho espetacular, né? Se puder falar um pouco disso. O Covid, ele obrigou, porque assim, a CUFA está na favela já há mais de 2 décadas, né? A gente não está mais por causa do Covid. O Covid acabou dando visibilidade para a CUFA pela capacidade da CUFA de, como diz na linguagem empresarial, reverter a matriz produtiva. A CUFA reverteu a sua matriz de atuação. Então, nós afastamos nossos colaboradores que pertenciam ou tinham parentes de grupo de risco. Com as entidades parceiras, organizamos centros de logística, de distribuição e tal. No caso, a nossa parceira, que é a PAC. Eu vi até a Mônica por aí, eu acho, se eu não me engano. Mônica Debole? Mônica Silan. É daqui do Ceará. Mônica Debole é economista. Tá. É economista, pois é. E começamos a articular as redes que nós temos no território para criar uma frente de emergência em que a gente tem 3 focos, que é alimento, material de higiene e limpeza e recursos financeiros, tanto para fazer a logística funcionar, como para fazer repasse e transferência de renda imediata para as mulheres, porque tem muito discurso de que nós estamos no mesmo barco, embora o Covid ele tenha um contágio democrático, mas o sacrifício ele é seletivo. Então, a gente pode até estar no mesmo naufrágio, mas tem uns de lancha e barco fazendo churrasco e andando de jet ski, e tem outros que estão morrendo afogados literalmente. Inclusive, já tem até o perfil desses que o Covid está matando. São homens negros de favela. E você tem dentro da favela o público mais sacrificado, que são as mulheres, mães solteiras, que estão com seus filhos em casa, né? Porque uma mãe que tem a condição de pagar ainda um ajudante e tal, está com o filho em casa com aquele estresse, o menino, né, estressado, mas está ali segurando a onda. A mãe da favela, nesse momento, está pensando o que vai colocar na panela para ter janta e amanhã para o café da manhã das crianças. Então, a gente mobilizou 5.000 favelas no Brasil, com essa estrutura de logística. Já mobilizamos, já apoiamos mais de 3,5 milhões de pessoas. Já mobilizamos mais de 111 milhões de reais em material de alimento, higiene e transferência de renda. E estamos agora, então acabou que a CUFA se transformou numa interface entre grandes empresas que querem doar e ajudar e pessoas que precisam com urgência de ajuda, mas que muitas vezes estão em territórios que nem o Estado percebe nem chega. E aí acabou virando essa rede gigantesca, onde um centro de grande colaboração de tudo que é parte.
E é uma interlocução impressionante que vocês fazem com empresas que realmente têm responsabilidade social, né? Porque a gente também não pode generalizar isso aí. A gente vê situações terríveis no Ministério Público do Trabalho o tempo inteiro, mas a gente vê que realmente tem algumas que têm uma atuação verdadeira e que tentam atuar de alguma forma nessa linha de responsabilidade social mesmo. E esse cenário do Covid trouxe à tona que estava escancarado, só não via quem queria ver, um cenário de extrema desigualdade social, né? Brutal, que você estava falando aí. Quais são as pessoas mais atingidas? E aí você falou do perfil de quem está morrendo, negro, homem, favelado. E eu lembrei do perfil específico de pesquisas recentes agora sobre os entregadores de aplicativos, né? Do pessoal que trabalha nas plataformas digitais, especificamente dos ciclistas. Eles têm exatamente esse perfil, né? Jovens, periféricos e numa situação de extrema precarização. Eu sei que vocês têm um trabalho também com relação ao trabalho, essa questão da exploração do trabalho precarizado. Será que você pode falar também um pouco sobre isso? A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que se essa live durasse 3 horas, eu anotei aqui um monte de tema que eu sei que você é um craque, mas eu sei que esse se não der tempo, como hoje é um dia vago, eu só teve 2 lives hoje, 3 conversas. Oh, que bom! A gente retoma se não der tempo a gente falar. Porque tem um pessoal que trabalha em criminal que também quer conversar contigo sobre violência nas periferias, nas favelas, violência contra a juventude negra, né? Então tem muita coisa. Hoje é pandemia e o trabalho da CUFA, mas tem um universo de coisas aí que você é um craque. Então, sobre o trabalho precarizado, Zezé, por favor. Foi hoje, pandemia... né? O caso do entregador, a gente aproveita e já fala da PM de São Paulo, que espancou um entregador, né, de aplicativo, que não se deixou fotografar no movimento, nessas greves que eles estão organizando. Você acompanhou, né? Então, já junta aí um mix de exclusões e de violências. Tem uma coisa que as pessoas não estão percebendo, é que assim, a Covid, antes de virar um problema de saúde nas favelas, ela virou um problema econômico muito sério, porque como você teve que diminuir o fluxo de pessoas, e você já tinha em janeiro 14 milhões de desempregados, você tinha na favela mais da metade das pessoas sendo autônomas, então você diminuiu o fluxo, você gera um colapso na economia que já era fragilizada. E as pessoas falam muito assim eu acho que teve no primeiro momento, teve uma comunicação errada, teve uma falta de organização e liderança nacional, e uma comunicação errada que define vida e morte, porque assim, você fala em isolamento social, lockdown, bloqueio, essas coisas são novas na favela, e o mais grave é que parte da favela não teve condições de ficar no isolamento social, porque ela é quem mantém os trabalhos essenciais, onde entram os entregadores. E aí os trabalhos essenciais é o cara do posto de gasolina, a menina que trabalha no supermercado, o cara que limpa as ruas. Olha o José, participação especial dele. Todo dia, toda live, ele vem aqui fazer a participação especial. Então, essas pessoas, elas não têm nenhuma opção de fazer o seu isolamento social, elas correm risco. A outra parte, que está na favela, ela já é isolada socialmente de direitos há muito tempo, que aí fica impossível, principalmente do ponto de vista sanitário, né, de saúde, você tem uma fragilidade enorme para que esses setores cumpram essas metas e essas organizações. Se a gente der moral, ele fica aqui na live no meu canto. Ele tem quantos anos, Zezé? Você tem uma dificuldade. Ele tem quantos anos? O meu tem 3. A gente podia trazer os dois aqui e fazer logo uma live, né? Aí faz a live deles. Aí eles tomam de conta, eles vão cantar tudo. Da pandemia, vão da galinha pintadinha, ao Mungo Dronga, ao Free Fire, ao Minecraft. E ao Lucas Neto. Nunca vi, meu Deus. Pois é. Esse rapaz é tem quase de tudo. diferente. E aí, voltando para o nosso tema, do isolamento social, a linguagem que foi utilizada é muito ruim, fora a confusão que tem dos governos. Porque você fala de álcool em gel quando em torno de 40% da população de favela não tem acesso regular à água e sabão, que são os básicos para a gente manter a proteção, já que a maioria do contágio é pelas mãos, né? Então você tem esse quadro. Os trabalhadores de aplicativo, eles entram numa lógica maior, que é o que nós estamos chamando dessa agenda ultraliberal que está acabando com a proteção social. E criou-se no Brasil, no meio dessa confusão, uma dicotomia entre a economia e vida das pessoas, como se as pessoas saindo para a rua e ficando doentes,
Se elas tiverem dinheiro, elas ainda vão consumir um pouquinho de remédio, que a necessidade bem é farmácia, mas elas vão ficar em casa, não vão para a rua trabalhar, nem consumir, vão encher, lotar já o sistema de saúde, que já está saturado, e vão prejudicar a recuperação antecipada da economia, ou seja, vai demorar mais. Infelizmente, no Brasil, nós estamos numa coisa nem outra, nós nem fechamos total e nem abrimos total, e está esse caos que está aí, não é à toa que nós estamos aí disputando pau a pau com os Estados Unidos, quem mata mais gente. E aí você tem o trabalhador de aplicativo, ele já é resultado de uma relação trabalhista, e vocês devem estar enfrentando isso aí no Ministério Público do Trabalho, que é a precarização das condições de trabalho, onde você está dizendo, parece muito o dia 14 de maio de 1888, onde os donos, né, os donos de escravo, disseram que estão fazendo grandes coisas com eu estou falando da reforma trabalhista, hein, parece muito com isso. Prometeram 1 bilhão de empregos com a reforma trabalhista, está aí o desemprego aumentando, mas a questão era porque custa muito caro e tal, e foi esse o argumento que acabaram com a escravidão, porque custava muito caro, então era mais barato, e aí dono de escravo ainda reagiu e não queria. São Paulo, inclusive, é a última a abolir a escravidão no Brasil, né? Porque os donos diziam que não vamos tirar os escravos não, porque a economia é prejudicada. E aí os caras argumentavam, não, rapaz, libera essa galera, porque está muito caro manter. Resultado, no dia 14 de maio, os negros que foram despejados, porque ao contrário dos italianos, nós não fomos convidados e recebidos na estação, com festa, com casa, com herança, com tudo, nós fomos despejados literalmente. Nós tivemos que no dia 14 se submeter a uma nova escravidão por um prato de comida, porque a gente ia morrer na rua, né, de fome na rua. E aí, você tem um desencadear agora de milhões de trabalhadores sem proteção social alguma, com o argumento de que viriam mais empregos, com o argumento de que viriam mais melhoras. O que a gente está vendo, eu falei até um dia na live com o Silvio Almeida, sobre essa questão do trabalhador de aplicativo, e o que eu sinto mais falta dos meus amigos. Os aplicativos estão levando meus amigos, cara. Eu não lembro a última vez que a gente conversou, que a gente bateu um papo numa live, ou num Zoom, ou numa conversa interna na internet, agora nesse momento de pandemia, porque todos eles estão trabalhando 12, 18, 20 horas por dia, quando chegam estão cansados, não tem tempo nem de beijar suas mulheres, cuidar dos seus filhos, brincar, conviver. Então eu sinto muita falta, e isso é tido como normalidade, e o mais grave é que nós estamos naturalizando, e aí o Covid foi bom porque jogou a merda na cara de todo mundo, é que nós estávamos naturalizando, as pessoas me perguntam, quando é que vai voltar ao normal? Eu digo, eu não quero que volte nunca mais ao normal, aquela indiferença desgraçada diante de tanta coisa ruim. Espero que não, né? No Brasil. Que é o novo, fala em novo normal, né? Você tem otimismo construir... com relação a isso? Não, eu acho que quem é ruim vai ficar pior e não vai ser aceito nem no inferno. E quem é bom vai ter que se ajudar e se juntar, porque se a gente for para a frequência dos ruins, do ódio, a gente vai adoecer e vai se mobilizar. Então nós temos que construir redes, inclusive, de proteção e saúde mental, estar junto com gente que a gente gosta, com gente que é boa, que é tranquila, que não está também louco para virar o líder de qualquer revolução, mas está aqui querendo construir movimentos coletivos, que embora não possa ajudar todo mundo pode ajudar alguém. Verdade. Agora você falou de três pontos tão importantes que eu não estava nem pensando em tratar, mas eu vou precisar tratar porque são essenciais. Essa questão da abolição da escravatura no Brasil, como se deu, né? Eu atuei muito tempo na questão do trabalho escravo, resgate de trabalhadores escravizados em condições análogas às de escravo, e a gente vê que isso está mesmo enraizado na consciência da elite brasileira, né? É uma coisa muito profunda, de normalidade mesmo. Eu atuei um tempo no Maranhão, lá tem alguns anos no Maranhão, lá tem mais de, sei lá, uma quantidade enorme de comunidades remanescentes de quilombos, trabalhando da mesma forma na agricultura, com o mesmo tipo de exploração, e pagando até uma taxa para os donos, que na maioria grileiros. É uma confusão assim, que mistura a história colonial do Brasil, que tem ramificações até hoje assim, impressionante. É exatamente isso aí que você está falando. Foi uma abolição mal feita, sem inclusão social nenhuma, e isso se reflete até hoje, né? E eu lembrei também, voltando para o problema da Covid, das primeiras mortes, do caso da empregada doméstica que morreu no Rio de Janeiro, a primeira morte no Brasil, que pegou Covid dos patrões, né, que tinham acabado de chegar da Europa. E aí também desse menino em Pernambuco, essa história horrível, triste, que tem todos os ingredientes do que há de pior na elite brasileira. E também dos aplicativos. Eu costumo tomar depoimentos de ciclistas, de aplicativos, e realmente são 12 horas de trabalho por dia, 100 quilômetros de pedalados, todos moram nas periferias, no caso de São Paulo especificamente. E isso a gente lançou uns vídeos agora, recentemente,
tratando também da situação do Ceará, e é exatamente o mesmo perfil. É isso aí que você está falando, trabalho precarizado para sobreviver mesmo. E aí teve uma frase de um entregador agora, né, nesse período de isolamento social, que ele falava isso, né? Carregar comida nas costas, você estando com fome, não tendo o que comer. É muito, muito grave, né? E essa comparação que você fez da reforma trabalhista é espetacular. E, assim, você acha que tem saída para isso? Qual é a saída para isso? O que a gente pode fazer? E aí a gente entra na questão do sistema de justiça, que era essa provocação que eu queria que... A gente está aqui com um monte de promotor e de procurador assistindo, do Distrito Federal, de todos os estados do Brasil, procurador da República, procurador do Trabalho. E seria muito bom ouvir de ti, porque a gente tem, por exemplo, com relação a essas ações dos aplicativos, um monte de coisa parada no judiciário que ainda não foi julgado, que ainda não se resolveu. E atuações também que vão bem diferente dessa linha de inclusão social. Então, o que é que você teria para falar para essas pessoas que compõem o sistema de justiça? Eu primeiro parabenizar por ter pessoas comprometidas em produzir, em disputar a justiça numa narrativa e numa perspectiva de enfrentamento da desigualdade social. Porque, infelizmente, a gente sabe que a estrutura de justiça, historicamente, ela tem sido comprometida com manter os privilégios das elites econômicas e políticas do país. Ela tem um critério de julgamento de cor e classe. Você tem um setor, que eu acho que é um dos mais próximos nossos, que é o Ministério Público do Trabalho, que, na sua sentença, a tendência sempre é pró-trabalhador, são heróis, mas imagina a guerra interna que disputam, porque as estruturas elas estão voltadas para atender aos interesses dessas elites. É só você olhar agora um habeas corpus que foi dado no Supremo Tribunal de Justiça, lá do Rio de Janeiro, para que o Queiroz fosse para casa, quando tem milhares, e aí não é errado a decisão não, porque ele está doente, eu não sou da linha punitivista, mas é impressionante que o mesmo juiz, a mesma vara, tenha negado o mesmo procedimento para outras pessoas que não tivessem tanta visibilidade ou talvez importância nas questões. Mas o que eu estou feliz é que a gente está encontrando nessa pandemia muita gente que pensa parecido com a gente, mas que estava no seu canto achando que estava sozinho. Nós estamos juntando muita força e muita solidariedade de lugares que as pessoas realmente às vezes não tinham noção. Eu mando as fotos dos lugares onde a gente vai para as pessoas, para os grandes donos de empresas, os CEOs das empresas, e alguns perguntam, eu mandei uma foto de uma casa esses dias, que tinha uma tiazinha, uma idosa, e a pessoa perguntou, a esposa de um dos grandes empresários, Zé, e quantos cômodos tem na casa? Eu falei, esse é o cômodo da casa, esse é o quarto, sala, cozinha, banheiro, aí ficam 8 pessoas, né, entre crianças, adultos, e essa é a realidade brasileira, que a gente não vai poder negar, porque a realidade do Covid ela vai se arrastando e vai mostrando o que são as prioridades no momento. Então, eu fico feliz que dentro da Justiça, dentro do Ministério Público, dentro das varas, dentro dos diversos ramos do Ministério Público, né? Eu não sou muito um conhecedor da Justiça, até porque o pobre, a relação dele com a Justiça é sempre de medo. Sempre que a Justiça vem na porta do cabo, o cabo está devendo algo, está sendo acusado de algo, vai ser chamado para depor para algo, vai ser um negócio horrível. Então, acho que ter setores da Justiça que humanizam a Justiça, que colocam a Justiça a serviço dos trabalhadores, que colocam a Justiça a serviço de quem realmente precisa de Justiça, indo na contramão desse processo histórico, desse comprometimento da estrutura de justiça brasileira com interesses de elite, de manutenção de ordem justa, é muito proveitoso. A gente tem que dar oxigênio, tem que dar visibilidade, tem que aproximar, tem que amplificar e dar visibilidade o máximo que a gente puder a parcerias com esses setores que são estratégicos para nós. E eu penso que a gente tem uma luta árdua a fazer. Não é uma luta fácil, porque nós tivemos anos de benefício de um governo progressista, mas nós tivemos também todo um sacrifício de uma geração de pessoas que defendiam a agenda pública, pessoas que estavam na rua organizando o povo, que viraram para a burocracia estatal, entraram para o jogo de poder eleitoral, infelizmente ficaram um jogo de acordos partidários, se distanciaram da população na base, passaram a fazer acordo, a diálogo com os setores da base, a partir de processos somente de eleição, de alianças com grupos de direção evangélica conservadora, que no Brasil, inclusive, talvez seja o único grupo que tem projeto de poder, porque eles estão no poder desde o Lula, Temer, Dilma, Bolsonaro, estão tudo no poder até agora. E, infelizmente, os grupos progressistas não
construíram estruturas de poder, como esses grupos fizeram, com emenda, com mandato, com sessões de rádio e televisão e tudo. E agora nós estamos com um buraco muito difícil, que é como é que nós vamos nos reorganizar em torno de uma agenda pública que não pode ter a sua existência baseada em fortalecer um partido, ou um político, ou uma política, mas que tem que pautar esses grupos com a nossa agenda de interesse da sociedade, que nesse momento, para mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, o que é central para suas vidas é dinheiro, saúde e comida na mesa. Então, hoje, renda básica permanente, dinheiro para o SUS, fila única para a saúde, frentes avançadas para cuidar dos idosos, os mais vulneráveis, são coisas que são centrais. Principalmente agora, nós caminhamos com uma recessão econômica de 2 dígitos e para mais de 25 milhões de desempregados. É importante que a gente tenha noção do quanto é importante essas ações solidárias emergenciais, mas que isso não impede, porque eu estou vendo várias frentes lutando pela democracia, mas são frentes que querem defender a democracia, e eu defendo, mesmo tendo um monte de crítica. É uma regra de jogo. É melhor ter regra de jogo que a gente perca e no outro campeonato a gente ganhe, do que não ter jogo nenhum. Então, eu defendo ainda que a gente passe à frente, mas isso não está desvinculado, está solidário e lutando pela democracia, não está desvinculado da gente enfrentar de maneira radical, transparente e tornando pública os abusos de uma agenda econômica autoritária que quer tirar direito dos pobres, que quer botar na conta dos pobres a conta do Covid e que não quer garantir proteção social, que inclusive nesse momento é proteção econômica. Puxa, tu falou tanta coisa aí que eu estava querendo puxar mais uma série de outros assuntos também. E vou puxar. Enquanto a gente tiver tempo, vamos indo, né? Fica leve. Falou dessa questão do SUS, da organização da saúde, do fortalecimento. Acho que o SUS saiu fortalecido, né? Depois dessa pandemia. Ficou escancarada a necessidade de um sistema de saúde público, bem organizado. Ficou evidente. E essa questão da renda básica. Hoje. Eu estava com a Luísa Trajano do Magazine Luiza e a Neca Setúbal da Fundação Tite Setúbal, ligada ao Itaú, né? Uhum. E elas duas é consenso que elas estão fazendo um movimento político partidário de mulheres e um dos focos centrais agora é fortalecer o SUS. Então, elas precisam... você vê, está caindo uma ficha de luta contra a desigualdade. Eu estou vendo setores de todos as matrizes ideológicas da economia defender renda básica, defender taxação de fortuna, lucro e dividendos. Então, que isso era uma coisa que nesses últimos anos foi tão criticada, né? Renda básica, Bolsa Família começou a ser tão criticado, né? Pois é, mas eu acho que agora nós superamos essa fase. Sim. Estamos passando agora por esse debate, foi derrotado. É tanto que essa agenda ultraliberal que o ministro da Economia quer implementar no Brasil, que é fracassada no mundo todo, só está no poder porque ela não foi nem discutida na eleição, ela foi escondida. Porque ela, inclusive, quando foi apresentada no Brasil, perdeu 4 eleições. Para ela entrar no poder, tiveram que dar um golpe político, né? Um golpe político-jurídico. Então, é preciso reconhecer essa trajetória desse processo para entender o tamanho do buraco. Agora, o que é preciso também analisar agora, que embora tenha espaço para uma agenda pública, está aí o governo federal decidiu R$200, a gente foi para cima, aprovou 600 e o mundo político teve que tomar. Agora o Senado está discutindo a renda básica permanente. Recentemente foi constituída uma frente parlamentar pluripartidária. Eu fui até convidado para um conselho junto com um economista. Eu sou o único que não sou economista de carteira lá. Eu tenho a Mônica de Bola, Armínio Fraga, Laura Carvalho, tem pessoas de nome lá e tarimbadas. Então, para mim está muito claro que lutar pela democracia é lutar contra essa agenda, que eu vejo todo mundo detonando o presidente, detonando a loucura do presidente, mas ninguém bate, ninguém aborda. É necessário travar essa loucura do que é essa agenda ultraliberal no Brasil. Senão nós vamos ter, além de milhões de mortos, desempregados, nós vamos ter o esfacelamento de toda e qualquer possibilidade de recompor minimamente um acordo democrático, um pacto social. Porque senão o que acontece? A favela hoje tem dado um exemplo muito grande de controle emocional. Você não está vendo saque, quebra-quebra, nego trocando fogo, não é nada. Você já deve ter chegado em tudo isso, né? Eu sou um cara pacifista. Acredito que, inclusive, essas ações nossas amenizou um pouco esse caos, mas eu não acredito que se radicalizar essa loucura de agenda, de não botar proteção social para as pessoas, que pai e mães vão ver seus filhos chorando de fome à noite diante de prateleiras lotadas de comida, né? Só que aí, quando os favelados partiu para o arrebento, aí ele não vai partir só para o supermercado, ele vai para cima da minha casa, da tua casa, aí é o caos total. Espero que as elites econômicas e políticas desse país tenham responsabilidade e noção do quanto é inflamável e radioativa a desigualdade e a fome nesse país.
A gente aqui no Ceará, você, mais ou menos da minha geração, você deve lembrar da seca na década de 80, né? Dos que se chamavam flagelados da seca, né? Dessas populações enormes, com fome mesmo, chegando em Fortaleza, na capital, e em outras secas também, campos de concentração criados para impedir que essas pessoas chegassem aqui, né? E no período do Bolsa Família, a gente enfrentou uma seca também em que não houve pessoas morrendo de fome, né? Por conta disso. É uma discussão fundamental e urgente essa da renda básica permanente, né? E que nesse período da pandemia surgiu com força total, que já existe em diversos outros países. E eu queria, por conta disso, entrar num outro assunto, que não é outro assunto, mas tem tudo a ver com a sua atuação atual global, né, na CUFA Global, com participação, com discurso na ONU. Pelo que eu vi, a CUFA Global envolve 20 países, mais ou menos, não é isso? 17. 17 países. E como é que... Você acha que o Marx tinha razão? Tem que ser trabalhadores do mundo unidos, ou favelados do mundo unidos, pessoas em situação de vulnerabilidade, tem que se unir. Essa luta tem que ser global e universal para que ela seja vencida. Acho que como é que é essa tua atuação? O Barbudo estava certo em várias coisas, inclusive na situação que a gente ia chegar agora, pelos altos níveis de acumulação e a crise que o sistema ia enfrentar. Porque é uma crise, não é só da representatividade política, a representatividade política é o sintoma dessa crise. A falta de credibilidade dos políticos, a desconfiança da mídia, o descrédito, a distância da política da vida das pessoas, né? As pessoas estão muito putas com essa questão um debate que eu acho que o campo progressista vacilou foi no da corrupção, ficaram nessa conversa piada de vaga de estacionamento, de furar segurança pública também, que era uma coisa de favor das pessoas, né? E não discutiram a grande corrupção que são as corporações se apropriarem da receita pública, que é para ir para a política pública, das empresas que compram os partidos, 99% deles foram todos comprados através de Caixa 2 para garantir emendas parlamentares, medidas aquelas MPs, né, para poder atender os seus interesses, a gente votando, achando que estava elegendo um parlamentar para defender os interesses, mas estava dando voto para legitimar esse jogo sujo de cartas marcadas, de economias compradas. Lembrando que não é só no Brasil, para a gente achar, é só no Brasil, não. O mundo todo, esse sistema é inerente da corrupção, dessa grande máfia das empresas que compram democracias e corrompem e se apropriam dos recursos do Estado, que são nossos, não são do presidente de agora nem do presidente do passado. Então, acho que isso é um desafio. Outro desafio que nós vamos ter para reaglutinar também, é entender que a segurança pública é uma coisa muito grave. E isso fez um eleitor progressista virar um eleitor da ordem da bala. Por quê? Porque ele montou a casa dele, a pizzaria dele, montou ali o lugar dele de vender o açaí, o restaurante, e aí a galera começou a roubar, começou a ter tiro, começou a ter briga de facção, começou a ter uma série de coisas e ninguém conseguiu dar resposta para isso. E o discurso que veio histórico do campo progressista de direitos humanos só versava sobre a violência da polícia. Aí a extrema-direita pegou e capturou e disse, tá vendo? Só xinga a polícia, então defende bandidos. Um outro discurso que também ficou muito descrente, que eu acho que foi vacilo também, foi que a gente abandonou grande parte, né? Na CUFA, no caso, a gente não tem dificuldade porque nós estamos o tempo inteiro, independente de quem seja o gestor, talvez um a gente tenha mais proximidade, diálogo, outro tem mais distância, nós temos o tempo inteiro faltando uma agenda pública, até porque o governo daqui é do PT, o do São Paulo é do PSDB, o de Pernambuco é do PSB, o outro é do PCdoB, e nós temos que defender a agenda pública das favelas, que é permanente, e os políticos são transitórios. Sem falar que no jogo de alianças e interesses eleitorais, os políticos brigam hoje, amanhã eles estão juntos. Então é bom também ter essa clareza, para nós não cairmos de novo na pegadinha de ficar construindo processos que a gente legitime nomes ou pessoas ou partidos, mas que a gente legitime a política a serviço do interesse da coletividade, não dos interesses obscuros das cúpulas partidárias que negociam na calada da noite os seus interesses de poder. Eu acho que isso vai ser um desafio enorme, porque eu estou vendo um monte de gente querendo construir frente, todo mundo brigando por protagonismo, para ser líder, mas ninguém tem um projeto que atende a sociedade, ninguém quer construir na base, no corpo a corpo. A gente vai nas favelas e a gente vê o povo abandonado, o povo vê a cesta básica, ele não quer saber se vem do Bolsonaro, do Dória, do Caminho, não quer saber de nada da culpa, está no desespero de fome, desesperadíssimo. As pessoas estão no nível. Então, assim, é preciso a gente ter sensibilidade e clareza que reconstruir esse processo também é retomar. E por último, eu acho que tem uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, porque assim, mudou a luta, forma de lutar. Existe um grupo de extrema-direita no Brasil, extremamente violento, que usa bem a comunicação,
que usa bem dinheiro, que tem dinheiro pra caramba, que tem vínculos internacionais, que é um movimento também global, por isso que a gente tem que se conectar globalmente, porque apesar dos problemas serem diferenciados, as saídas têm que ser em comum, né? E eu acho que deu uma alinhada. E nós temos um problema central no Brasil a resolver. Eu fico vendo as pessoas falarem mal dos evangélicos, mas são os mesmos evangélicos, não trocaram a população não, que votaram 4 eleições no campo progressista. É preciso um pouco diferenciar o que é a massa evangélica do que são os líderes vendedores de templo, né? Esses vendedores aí que vendem Cristo por qualquer moeda, ou qualquer água, ou qualquer lenço, ou qualquer vassoura, charlatões, né, que são máfias de poder. E a própria atuação mesmo de acolhimento que as igrejas evangélicas fazem nas periferias precisam ser compreendidas também. A gente escuta muito isso dos movimentos populares nos debates públicos, falando, destacando isso aí, essa atuação acolhedora, dessa preocupação com questões subjetivas que qualquer pessoa tem, periférico ou não, e desse vazio que as igrejas evangélicas preencheram, né? Tem que ser feita essa análise também. Inclusive, na medida que porque o Brasil é um país conservador nos valores, mas o crente, ele quer uma UPA, ele quer a vaga para o filho, ele quer dinheiro do FIES, ele quer cota para a escola pública, ele quer escola profissionalizante, ele quer creche para o menino, porque é um país desigual. Gente. O povo acha que crente é jumento, é burro, não. O crente, mesmo sem ler e escrever, ele faz uma leitura de receita e despesa para organizar a sua mísera economia, para deixar 10% ainda para o pastor, para a igreja, para o dízimo. Né? E eu estou falando de fé, eu não estou falando de uma religião X ou Y, até porque eu acho que essa questão de espiritualidade é uma coisa muito pessoal, e ela tem um elemento do acolhimento e da identidade, do cuidado, da compaixão, que é muito praticada na base desses grupos populares, que os grupos progressistas perderam, que é todo mundo do interesse frio e num discurso decorado, querendo catequizar as pessoas, como as pessoas estão excludente, que acaba sendo excludente, né, no fim das contas. E o nível crítico também dessa massa popular que antes não tinha, com a internet hoje, com dinheiro, com o nível crítico. Eles não vão mais entender que políticas públicas é porque um governo é bom e um governo é chapa. Eles vão entender que é porque o Estado tem uma obrigação. E é isso que tem que ser entendido. Não dá para ficar chamando as pessoas de ingrata. Dizer que as pessoas aí... Não, as pessoas entenderam que tem um Estado, entenderam que tem muito dinheiro, que eu fico vendo meus amigos de classe média falar sobre que o Estado é intervencionista, que o Estado que se cobra muita carga tributária, mas o pão que ele compra, volta. O cara do Higienópolis ou do Meireles compra o pão, o imposto volta. O cara do Bom Jardim ou do Capão Redondo compra, não volta. Ele não vê a cor do imposto dele. Por isso que ele tem ódio do Estado, da carga tributária, ele tem ódio da corrupção, ele sabe que ficou pelo meio do caminho o dinheiro do posto de saúde, da escola, da merenda do menino, da pracinha. Então, se a gente não conseguir retomar um discurso minimamente sintonizado com os interesses das pessoas, e o da segurança pública, que eu acho que também é um dos pontos mais nervosos, porque não se percebe os policiais que vêm, inclusive, desses lugares como trabalhadores, você não vai conseguir dialogar com nada. Você vai ficar falando sozinho para os seus, e aí é fácil. Falar para convertido é ótimo, a gente recebe aplauso, vai dormir com a nossa cabeça para ser tranquila, mas a vida continua. É igual o cara que acha que... E as contradições e as desigualdades continuam, né? Não adianta, a gente nega a realidade, mas a realidade não se nega. A realidade então, se impõe sempre, né? Porque assim, todo mundo vai falar, mas o presidente só está com 30%, mas é 30% que acredita, está organizado, tem uma ideia, está junto e tem um líder. Os 70% estão brigando até hoje, eu acredito que a briga não vai acabar, infelizmente. Vai ser um grande prejuízo social. Mas eu acredito que está começando a surgir um caminho de pactuação mínima em torno de algumas questões. E eu estou querendo apostar aí com que a gente puder colaborar para juntar inteligência, as pessoas, e principalmente o que nós estamos fazendo, compartilhar um pouco desses saberes e esforços, para ver se a gente encontra um caminho alternativo. Sim, vocês têm um papel fundamental nisso aí. O trabalho que a CUFA faz é incrível. A gente já está no finalzinho, infelizmente. Eu queria falar ainda várias coisas, mas eu acho que... A gente abre aí mais meia hora, mulher. Vamos abrir, vai. Eu já fui para uma live aí que teve três voltas da live. Eu já assisti um aí de umas 2 horas. Tava pior do que excelente. A negada volta. Ainda mais com 2 cearenses, que sempre, até os assuntos pesados ficam relativamente leves, né? A gente tenta. Bom, mas tudo se resume a essa tua frase aí de que não tem contradição entre economia e vidas, né? Tudo isso aqui que a gente falou, isso é um argumento muito usado para tudo, para a reforma trabalhista, para questão da segurança pública, para tudo, como se fosse uma contraposição aos direitos humanos, à dignidade humana. Acho que essa é a grande coisa, e a CUFA
e você tem feito isso de uma forma, tem mostrado isso de uma forma espetacular. Tá no finalzinho, Zezé, depois a gente convida para outros a questão da violência, seria muito bom, tem promotores que atuam nessa questão criminal, seria fantástico, mas quero te agradecer. Infelizmente, 30 minutos é muito pouco, eu te acompanho desde, olha, eu era fã, desde a adolescência, eu ia para coisas lá nas quadras, e eu acho que é uma coisa interessante, até para você terminar, como a favela de onde você vê, é incrustada no meio de um bairro nobre de Fortaleza, né? Isso acontece também em alguns poucos estados, mas é muito interessante ver esse embate, essa contradição da desigualdade social no coração da cidade, né? No bairro nobre, a aldeota, que alguns que são de fora que devem conhecer também, mas você viveu isso desde cedo, né? Desde cedo a gente viveu a desigualdade, né? Do asfalto para lá era a fronteira do mundo desigual que a gente desejava fazer parte, que a gente queria democratizar. Nas quadras eu me cresci, tem um colégio, Santa Cecília, que é onde estuda filho dos ricos, é do tamanho da quadra, cara. Do outro lado tem uma casa que é metade. É bem no meio, né? Assim, no meio, a quadra no meio, do lado de Santa Cecília, né? Da escola. E aí meio que tá encravado ali. Dali ninguém sai mais. Dali nosso povo não vai sair mais. Já tá nas ex, já tá tudo. Quiseram garantido. Expulsar, né? Acho que foi na década de 80, 90, foi. Né? Eu contei isso, inclusive, no meu livro. Eu registrei um pouco da história dos lutadores de lá, porque as memórias das nossas lutas, elas são apagadas facilmente, né? Então, a gente tem que registrar mais nossa luta. Mas eu queria encerrar essa live aqui, primeiro agradecendo vocês, dizer que a gente está à disposição. Já temos algumas parcerias com vocês, principalmente no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, especificamente numa cidade chamada Frederico Westphalen. Eu demorei 1 ano para aprender a falar. Tem algumas procuradores. Existe o Ministério do Trabalho que está fazendo parcerias, conseguindo fazer com que multas se transformem em projetos sociais, né? Tem multas que o Ministério Público aplica e viram recurso, ele direciona para projetos sociais, tem vários, tem desde projeto consórcio educativo até projeto educacional, tem de tudo. E nesse momento eu acho que é importante essa parceria, mas principalmente a aproximação de gente que quer um mundo igualitário, um mundo justo, um mundo democrático, e que não dá para esperar a pandemia acabar. Começa agora. Começa aqui. Agora. Começa aqui, é isso aí. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Zezé, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho espetacular que vocês fazem. E tamo junto. Obrigada, tamo junto. Quem quiser encontrar a gente, só ir no site www.cufa.org.br. Tem CUFA, tem Preto Zezé, tem o Coletivo Transforma, quem não segue ainda, siga. Tem um monte de promotor e procurador ponta firme. E vamos continuar nessa luta aí. Tem um amigo meu que mandou um abraço para você, André Costa, ele é advogado eleitoral. Sim, na minha época da faculdade, exatamente. Outro para ele, então eu espero que ele esteja aqui assistindo. É do nosso bonde. Beijão, Cristiano. Beijão. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.